Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo aí, né? E esse vídeo nós vamos falar da seleção brasileira. Isso mesmo, a seleção entrou em campo aí contra a Colômbia e saiu vencedora, né? Esse jogo aí que foi disputado pelas eliminatórias da Copa 2026, né? É isso mesmo, pessoal. Então acompanha com nós até o final que esse vídeo tá super completo e bora pro vídeo. Pessoal, as eliminatórias da Copa aí, como todos sabem, né, são aquelas que classificatórias aí para se classificar para a Copa do Mundo, né? E nós estamos aí o ano véspera de Copa, né? A Copa será agora em 2026 e o Brasil segue se preparando aí, né, montando o elenco, tentando encontrar o seu time ideal, né? Então, com isso a gente vê aí ao longo desses anos aí, entre Copas, vários jogadores entrando, chegando, saindo, né? E nisso o time da seleção brasileira entrou em campo, né? Para ir mostrando aí o trabalho que o Dorival Júnior vem fazendo aí na seleção, né? Então a gente acompanhou a partida e observou todo o trabalho do Dorival, o que foi bom e o que foi ruim, e a gente vai trazer nesse vídeo para você tudo explicadinho. Mas antes eu já quero pedir que você se inscreva no nosso canal, né? Para quê? Para que o nosso canal chegue mais longe cada vez mais. Esse nosso canal é novo, estamos aprendendo agora a fazer esse conteúdo de mídia esportiva, mas somos apaixonados por futebol e queremos cada vez estar crescendo e aprendendo mais, né? E para isso precisamos do seu apoio, sua inscrição nos ajuda muito com isso. Então, sem mais enrolações, vamos continuar agora com a nossa análise, né? Vamos lá, como que foi a partida? Vou esclarecer para vocês aqui, né? Primeiro tempo começou aos 5 minutos de jogo. Vinícius Júnior adentra a área e sofre um pênalti, é isso mesmo, comemora muito o pênalti, né? Jogador ali do Real Madrid, Vinícius Júnior, o atual melhor do mundo. Então nós temos essa vantagem na nossa seleção, né? O porém é que Vinícius Júnior não bate o pênalti, quem bate o pênalti é Rafinha, né? Para quem não sabe aí, quem não acompanha o campeonato espanhol e não acompanha os jogos do Real Madrid, né? Vou trazer para vocês uma atualização aí, né? Que no último pênalti batido, o Vinícius Júnior perdeu pelo Real Madrid. Então talvez possa ser que essa tenha sido a escolha do Rafinha. Mas também é uma observação aí, possa ser que em treino eles tenham definido que o Rafinha ficaria como batedor, mas sei que o Rafinha foi lá, bateu o pênalti e converteu, é isso mesmo, converteu o pênalti, fazendo esse gol, botou o Brasil na frente, né? O Brasil que jogou bem, foi indo até com bastante criação durante alguns momentos, né? Mas depois dos 30 minutos ali a Colômbia conseguiu começar a criar bastante, até que cutucou e fez um gol ali na falha ali da zaga, né? Uma falha ali, eu considero como uma falha, né? Aquele lance ali, né? Por quê? Porque poderia ter dado um chutão ali, poderia ter tirado. Às vezes eu acho que a inexperiência ali do jogador, né? Faltou aqui nesse momento. Não tô aqui para criticar desempenho e nem como foi cada jogador, o mérito dele estar na seleção ou não, porque o vídeo não é esse o intuito, né? O intuito é falar mais sobre a seleção e o treinador nesse vídeo aí, para nós entender como é que tá a situação da seleção, né? Para depois a gente talvez entrar numa discussão aí mais sobre os times, mais quem deveria ser convocado ou não, porque o pessoal já faz bastante isso. Mas a gente vai fazer um julgamento aqui mais ou menos do desempenho aí da seleção, né? Vamos lá. Depois de sair o segundo tempo, ataque para todos os lados, né? Mas somente ao final ali da partida o Vini Júnior acerta um feliz chute de longe, faz o segundo gol, né? E bota o Brasil na frente, o Brasil vence aí essa partida. Legal, esse foi um resuminho aí bem básico aí para você estar entendendo, né? Vamos lá. A seleção, ela chegou nesse momento ali nas eliminatórias, ela chegou, se eu não me engano, na 6ª colocação. Se ganhasse, passaria a Colômbia, que estava na 5ª colocação, né? E a seleção vem vindo muito criticada por ter empatado os últimos jogos, não ter ganhado a Copa América, né? E querendo ou não, o peso da seleção brasileira é muito grande, muitos treinadores sentem isso. Eu não acredito que seja o caso do Dorival Júnior, porque o que acontece? A gente vê várias críticas que estão sendo tecidas aí ao treinador da seleção. Vamos lá, eu tenho uma opinião minha pessoal, tá aqui agora, no momento, não adianta mais trocar treinador. Deveria ter sido escolhido, talvez se não gostam do Dorival, deveria ter sido escolhido outro antes de colocar ele. Agora que ele já tá, tem que deixar até a Copa, tá? Essa é a minha opinião já direta, independente do treinador. Se tivesse outro mais qualificado, que fosse esse outro até o final da Copa. Se tivesse outro menos qualificado,
até o final do campo. Ah, mas a gente pode perder. Já tivemos em situações piores e fomos campeões. Entendeu? O Brasil já teve em situações piores, os mais antigos aí sabem bem disso. Então tem tudo isso aí para ser relevado. Vamos lá. Mediante a isso, entra outra situação. Que se é falado muito nos bastidores, nunca tem confirmação, mas a gente sabe que existe. Que é uma manipulação ali de convocação. Alguns jogadores da CBF exigem que convoque. Possa ser que isso acontece. Não sei, não afirmo nada. Mas, né, tem tudo isso. Beleza. Passando por cima disso, assumindo que não, que é tudo certinho, que não tem nenhum esquema ali de jogador convocado, porque tem que ser convocado, beleza. Que o Dorival tenha conseguido convocar quem ele realmente quis. Vamos lá. Sem tirar o mérito de convocação de ninguém, sem discutir o mérito das convocações. Eu acredito que ele quer tentar entrar num esquema ali com o Brasil. Ele tem jogadores bons para isso. Até porque o melhor do mundo atualmente é da seleção brasileira. Um jogador que está destruindo, outro jogador que está destruindo é o Rafinha, que tem grande chance de ganhar o melhor do mundo esse ano. Então, tem jogadores como o Vinícius, tem jogadores como o Rafinha, tem jogadores como o Rodrigo, entendeu? Tem jogadores como o Bruno Guimarães, é um diferencial para essa seleção, entendeu? Jogadores que estão em ótima fase, entendeu? Só que a gente tem que analisar tudo. Se a gente fosse analisar mérito de escalação, eu tenho uma polêmica para trazer. Eu não escalaria, um exemplo básico aqui, eu não convocaria talvez o Alisson. Ah, por quê? Porque ontem nós quase perdemos o goleiro titular da seleção, né? Entendeu? A gente quase perdeu o goleiro titular da Copa ontem, machucado. Poderia. O tempo que falta não é tempo para ficar colocando o Alisson em qualquer partida. Tudo bem que contra a Colômbia não era qualquer partida, entendeu? Mas eu talvez colocaria ele só contra a Argentina para não desgastar. Senão não faz sentido convocar outros 2 goleiros. Convoca então só 2 goleiros, só um titular e um reserva. E pronto, deixa o terceiro goleiro, então abre mão. Entendeu? Nem sei se pode fazer isso, mas agora já falei. Mas voltando ao assunto pra gente não se perder. Ele tá tentando montar um time. Ninguém quer perder. Todo mundo quer ser campeão. Não acredito que o Dorival tá montando um time para ele perder. Embora as apresentações das seleções não tenham sido convincentes durante todo esse tempo. Então tenha-se o mérito de criticar o trabalho do Dorival, porque não está sendo um ótimo trabalho, não está sendo um trabalho ruim, já teve treinadores pior, mas não está sendo um ótimo trabalho. Mas de trabalhos que não foram ótimos, mas que foram bons, já foram campeões de Copa do Mundo. Entendeu? Se tornou bom depois de ter sido campeão, mas se tornou ótimo depois de ter sido campeão, mas antes disso era bom. Então a gente tem isso também. Então, para resumir aqui, para a gente falar dessa seleção, o que eu achei assim nesse jogo contra a Colômbia? Eu achei que teve uma mudança de postura dos últimos jogos para cá. O Brasil realmente estava com cara de quem queria vencer e postou mais seriedade, né? Mostrou mais seriedade ali durante a partida. E isso é muito interessante, a gente vê que essa seleção mostrou mais seriedade. Por que eu falo que mostrou mais seriedade? Foi lá, abriu o placar, certo? Ganhando a partida, continuou atacando, continuou tentando fazer mais gols. Isso é uma postura de uma seleção vencedora. Beleza, tomou o gol, foi falha? Foi, acontece, isso aí o técnico tem que melhorar e tem que mudar. É os ajustes que tem que ser feito até a Copa. Isso aí é normal. Eu acredito que assim, não perdendo a partida, pode ter um erro como aconteceu. Entendeu? Porque não perdeu. Se tivesse perdido, não podia. Mas tá ganhando ali de 3-0, faz um erro, toma um gol, pode, porque são coisas que podem ser corrigidas agora. Não pode acontecer isso numa Copa do Mundo, que é a hora de não errar. A Copa do Mundo é a hora de não errar. Nas eliminatórias você ainda tem uma chance, porque você vai ter um próximo jogo. E ainda mais um Brasil com uma seleção que já está classificada. Não importa para mim se o Brasil se classifica em primeiro nas eliminatórias ou em quarto. Importa ele ser campeão da Copa do Mundo. Entendeu? Não importa se ele se classifica em quinto, em segundo, em terceiro. Importa ele ser campeão da Copa do Mundo. Como ele chega para disputar, a forma de se classificar não importa para mim tanto. O que importa é ele chegar lá e fazer uma boa Copa sendo campeão, no mínimo chegando numa final. Isso é o mínimo do Brasil. O mínimo que a gente se espera. Todo brasileiro quer, mas nem sempre acontece, né? Então vamos lá, criticar um trabalho que está em desenvolvimento é no mínimo ignorante da nossa parte, assim, criticar antes
entendeu? Então agora não dá mais para voltar atrás, tem que aceitar e tem que torcer para ir bem, entendeu? O Dorival tá por um fio. Provavelmente se ganhando agora da Colômbia, eu acho que já respira, né? Não acredito que ele vai ser mandado embora se perder para Argentina, porque querendo ou não, se perder para Argentina, tá perdendo por uma seleção campeã do mundo, né? Foi campeão, a última campeã do mundo. Então, tem méritos aí perder para Argentina. Não pode tomar goleada, né? Também, Dorival. Aí já, né? Em suma, como a gente não vai discutir aqui sobre convocações, né? A gente vai se ater somente ao trabalho do Dorival, assim, no aspecto geral, no aspecto do que o Brasil apresentou. Vamos lá, falta encaixar bastante coisa, entendeu? Dá pra ver que falta encaixar bastante coisa. Tem jogador que sentiu a pressão da camiseta da seleção, deu pra ver nítido na partida. Teve jogador que sentiu a pressão. Possa ser que volta a evoluir com isso no próximo jogo, esses jogadores evoluam e não sintam mais a pressão, pode, entendeu? Mas isso é uma coisa a se atentar, talvez vindo do banco, entendeu? Outra coisa, tem jogador que não precisa ser exposto agora, entendeu? Eu entendo o momento, né, da partida que a gente estava, mas tem jogador que não precisa ser exposto, entendeu? Ainda mais já sabendo que está classificado. Esse negócio de pensar só em primeiro lugar, né, a gente tem que avaliar isso aí, né? Isso eu falo mais direcionado para a torcida, porque pelo treinador, ele vai sempre usar os melhores jogadores nos momentos mais difíceis. E se ele puder poupar num jogo significante, ele poupa. Mas o problema é que as eliminatórias da Copa não tem jogo significante, todo jogo é importante. Mas nem sempre se classificar em primeiro é o mais importante. Às vezes você chegar com um jogador bem para a Copa é até melhor, né? Às vezes você chegar com um jogador bem no seu clube é até melhor. Então, por quê? Ele leva a moral do time. É uma coisa você jogar contra um Brasil que tem um Vinícius Júnior que é campeão da Champions e melhor do mundo, e é uma coisa você jogar com a seleção que tem um Vinícius Júnior antes de ser o melhor do mundo, entendeu? É uma coisa você jogar com a seleção que tem um Rafinha voando, e é uma coisa você jogar com a seleção que tá com o Rafinha que ainda é do Leeds, entendeu? Voando no Barcelona, comparado com o Rafinha do Leeds, tinha potencial, mas ainda não estava lapidado, agora ele foi lapidado. Então tudo isso aí conta ao favor dessa seleção. Eles só precisam se encontrar, eles só precisam achar o jeito deles de ser a seleção brasileira. É isso, esse ponto que eu queria chegar. Essa seleção ainda não achou o jeito delas de ser a seleção brasileira. A seleção de 2002 tinha o jeito dela de ser a seleção brasileira. A seleção aquela de 2006, que foi a promessa que era para ter sido campeão, meu Deus, que seleção era aquela? Aquela tinha o jeito dela de ser a seleção brasileira. De 98 tinha, de 94 tinha, de todas as Copas tem o seu jeito. Os das últimas Copas, que foi um jeito mais midiático e menos futebolístico, é que falhou. Agora o Dorival está tentando montar um jeito futebolístico. Portanto que ele está convocando pessoas que estão no momento bom do futebol. Um ou outro que às vezes não está num ótimo momento, mas se a gente for parar a nível de comparação com outras épocas, outras convocações, tinha jogador que não estava no momento bom e era convocado. Tinha jogador que estava sendo reserva, banco do seu time e era convocado. Não estou dizendo que não tem. Mas evoluiu o nível. Isso aí a gente tem que ser bem claro. Evoluiu o nível da seleção. Vamos se dizer assim, para quem joga FIFA, o overall médio da equipe aumentou. Entendeu? Mudou pessoas, mudou estratégia de jogo, então tá diferente. Precisa se encontrar com o caminho do gol, né? Eu acho que eles ainda precisam achar o jeito deles de ser seleção brasileira, aquelas jogadas ensaiadas que a seleção tinha, aquele improviso no momento certo. Então falta isso, falta essa ginga aí de seleção brasileira. Eu acredito que eles vão achar o momento deles, tá? A seleção brasileira sempre vem bem, sempre vem forte pra Copa. Eu acho que a gente tem que acreditar um pouquinho mais no trabalho do Dorival, porque já tá, não tem o que fazer, não vamos mudar. Entendeu? E também não desmereceu o cara, o treinador, ele é bom, entendeu? Ganhou grandes títulos, Copas do Brasil recentemente, entendeu? Então, por 2 times grandes ainda, pessoal. Então vamos dar uma moral para ele, principalmente ele venceu, era o que ele precisava. O pessoal tá criticando muito, venceu, mas tem que ser demitido. Venceu, mas não jogou bem, venceu, mas venceu, entendeu? Eu prefiro vencer sem jogar bem numa Copa do Mundo e depois num próximo jogo eu jogar bem, entendeu? Do que perder aí no jogo que eu jogo bem já não vale mais nada, não adianta mais nada, entendeu? Então tem tudo isso. Então que nem ele
poderia ter jogado bem hoje e aí chegar contra a Argentina e tomar uma goleada, entendeu? Mas não, jogou um jogo razoável, suficiente para vencer e vai chegar com moral contra a Argentina, porque venceu da Colômbia, ou seja, está mais forte que a Colômbia, que deu trabalho para a Argentina. Então eles vão temer, porque eles tiveram o trabalho da Colômbia e agora vão pegar um Brasil que venceu dessa Colômbia que deu trabalho para eles, ou seja, a dificuldade deles aumentou. Um Brasil que tem Vini Júnior, um Brasil que tem Rafinha, um Brasil que tem Rodrigo, um Brasil que tem Bruno Guimarães, entendeu? Gabriel Magalhães, tem o Rafael, Alisson, né? Falei do goleiro Rafael aqui porque eu tava analisando a lista dos nomes gerais que foram convocados antes, né? Pra gente estar sempre comparando aqui. Mas é o goleiro Alisson, tá? Então tem Alisson, entendeu? Tem o Bento. São jogadores bons. O Bento não tá... De todos aí desse elenco, dessa convocação, pra mim o Bento que é o que tá na pior fase, assim. Não que seja pior a fase dele, né? Titular absoluto do seu clube e joga junto com o Cristiano Ronaldo. Então, se essa é a pior fase, né? Imagine ele quando ele chegar no auge mesmo. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Brincadeiras à parte. Mas pra gente concluir esse vídeo, pessoal, eu acho que a seleção brasileira, ela tem potencial. Talvez o Dorival não seja a pessoa mais indicada para lapidar esse potencial desses jogadores. Mas eu falo para vocês, se eles encontrar o jeito deles de ser seleção brasileira, acabou. Acabou porque são jogadores polivalentes, são jogadores que podem fazer o impensável. Vamos lá. Eu vou dar uma análise aqui, mas antes eu já quero pedir para você deixar o like aí nesse vídeo aí. Eu sei que o vídeo tá bem extenso, eu falei que ia ser curto, mas eu quero que você deixe o like aí nesse vídeo, porque eu vou falar uma coisa aqui mais forte agora. Deixa o like aí para estar ajudando a gente, o algoritmo levar nosso conteúdo para mais longe. Mas vamos lá, seleção brasileira. Seleção brasileira hoje é uma seleção de qualidade. Tem jogadores que estão a nível mundial, tem jogadores que estão indo bem nos seus clubes, sendo campeão nos seus clubes, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. É uma seleção muito boa. Tem uma peça ou outra que precisa ser mudada? Tem um esquema ou outro que precisa ser reajustado? Tem. Possa ser que o seu treinador não seja o melhor indicado? Pode. Mas a chance de dar certo é mais do que a de dar errado, porque são jogadores que automaticamente eles criam o jogo, eles fazem o jogo acontecer. Entendeu? Vini Júnior mostrou ontem. Ele só precisou de um momento, ele foi lá e resolveu. Não são esses jogadores que a gente precisa. Rafinha ontem jogou muito. Entendeu? Muita bola trabalhada, distribuição de jogada, alguns passes. Foi falta de acertar o último lance. E talvez isso aí venha com o tempo, com o jogar, com eles entender o que o treinador quer e continuar. Então eu acredito que a gente tem que dar uma chance para eles. Entendeu? Vai passar essas eliminatórias aí. São mais 6 jogos que tem pela frente e deixar esses 6 jogos aí o Dorival trabalhar, né, para chegar forte na Copa do Mundo. E acreditar sempre, é Brasil. Chega a hora que começa a Copa do Mundo mesmo, todo mundo veste o manto verde e amarelo e é um Brasil só. Então, pessoal, eu agradeço de coração você que veio até aqui no vídeo, né? Falamos aí um pouco sobre a seleção brasileira. Eu agradeço demais, pessoal, o que vocês estão fazendo aí para o nosso canal. Todo mundo tá se inscrevendo, tá deixando o like, tá comentando. Agradeço demais. Continua se inscrevendo, continua deixando o like, continua ativando o sininho das notificações. Não perde nada que a gente vem lançando aqui no canal, porque a gente fala de futebol para quem ama futebol. Então, obrigado e até o próximo vídeo.